Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Bom dia, seja bem-vindo no programa Desafios e Soluções. Hoje vamos falar de um tema que se reporta a nós mesmos, né? A quem somos nós, que é o tema de hoje, ser e parecer. O que é o ser e o que é o parecer? Às vezes nós nos confundimos com o parecer e acreditamos que somos o parecer. E quando nós ficamos mais despertos na evolução, nós começamos a tomar mais contato, a perceber mais o ser e perceber que o ser não é a individualidade. Poderíamos dizer que o parecer está contido, está dentro da individualidade, né? Ele abarca tudo. Bom, esse tema nós vamos tirar do livro Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Tema muito atual, que depois desde 1960 e 60, 70, que a psicologia humanista e psicologia transpessoal começou a despontar, nós começamos a pensar mais no eu, né? Antes estava muito fragmentado a visão que se tinha do ser humano como fragmentos de personalidade. A gente confundia a emoção, as ideias, o comportamento, como sendo o ser total ou partes do ser. E a gente começou a alimentar essa visão do ser humano, essa visão fragmentada. E com essas abordagens que eu citei, a psicologia humanista e a transpessoal, principalmente a psicologia humanista, ela considerava não partes da personalidade apenas, mas o ser total, o ser pleno. Ela não via no ser humano uma doença, uma doença mental, um transtorno, não só esse aspecto, via a pessoa como um todo. Estas manifestações, estas expressões, a neurose, as emoções, descontrole das emoções, esses fragmentos, era visto como partes do todo, né? E não representando necessariamente o todo. Muito bem, mas vamos lá. Aproveitando a inteligência artificial, que nós vamos falar da personalidade, vamos ver qual é a definição da personalidade. Eu falei há pouco da individualidade e da personalidade. Vamos ver a personalidade. Olha só. A personalidade pode ser definida como um conjunto único de características psicológicas que influenciam os padrões de pensamento, emoção e comportamento de um indivíduo ao longo do tempo e em diferentes situações. Ela é formada por fatores biológicos, psicológicos e sociais, sendo um elemento central da identidade de cada pessoa. Então, ela é um conjunto das características psicológicas, comportamentais, cognitivas, é um conjunto. A personalidade é esse todo, desse conjunto, né? A personalidade, quando nós reencarnamos, ela começa a ser construída na relação do indivíduo com o mundo, que faz parte desse mundo os pais, os familiares, os amigos, a escola, o trabalho, a diversão, todas estas situações que o ser humano participa são ingredientes da formação da personalidade, né? Por exemplo, é comum se dizer, fulano tem a personalidade forte, fulano tem a personalidade fraca, querendo dizer com isso que a pessoa a de temperamento forte é uma pessoa assertiva ou agressiva ou autoritária, né?
A personalidade fraca seria uma pessoa mais dócil, menos exigente, menos explosiva, né? E estas características, uma parte foi adquirida na convivência com os seus familiares, amigos e a sua cultura. Por exemplo, se você vive num regime fechado, num ambiente de vigia constante, como numa escola rígida, numa empresa, numa família, o indivíduo começa a tolher a sua personalidade, a moldá-la de acordo com o seu meio, né? Se ele está num ambiente rico de estímulos positivos, onde ele é valorizado, reconhecido, amado, tocado, com boas interações interpessoais, ele vai ser uma pessoa decidida, inteligente, consegue conversar com qualquer pessoa, não tem traumas que inibam a sua manifestação. Muito bem, esta é a personalidade. Agora vamos ver com Joana de Ângeles. Bom, e a personalidade pode ser moldada também. Podemos melhorar a nossa situação de acordo com os nossos desejos. Por exemplo, você pode melhorar a sua assertividade, ser firme nas suas colocações, explicitar as suas ideias. Você pode ser ponderado, o que mais? Tinha uma palavra que me fugiu, pacificado, etc, etc. Né? Como que se molda isso? Como que se fabrica, se constrói isso? Através do exercício. Porque quando você nasceu e de lá para cá, você passou por várias experiências, por vivências que foram incutindo em você as características desse meio que você está assimilando, junto com o que você traz do passado, que está no seu inconsciente, que se manifesta de acordo com os estímulos externos e internos. Muito bem, então vamos lá. A essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade, ok? A nossa essência constitui a individualidade. É o espírito. Como se diz na psicologia junguiana, segundo o meu modo de ver, quando se fala do self, está falando do espírito, da individualidade. Quando falamos não falamos da individualidade, mas da pessoa em si mesma, é a personalidade. Muito bem, a essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade, que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo as aptidões que lhes jazem inatas, heranças que são sua origem divina. São da sua origem divina. Deu para entender? Não se preocupe, vamos destrinchar para melhor assimilar a ideia. Olha só. A essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade que avança mediante o processo reencarnatório. Quando nós reencarnamos, entramos no mundo, nós vamos adquirir os conhecimentos, as experiências que este mundo possui, né? Então, nós reencarnamos num planeta de provas e expiações. As lições que temos aqui neste planeta ainda não são elevadíssimas, ainda não são de equilíbrio, de paz, de confiança. Nós temos os altos e baixos dependendo das nossas experiências mal sucedidas ou bem-sucedidas nas vidas anteriores e na atual. Aquilo que guardamos dentro de nós das experiências anteriores pesa em termos de personalidade. Se eu fui um político corrupto numa vida passada e eu trabalhei muito tempo nesta situação,
a minha personalidade vai ganhando traços cada vez mais de, de, eh, de negociações, de falcatruas, quando estamos falando do lado negativo do político, como de qualquer outra formação ou profissão que o indivíduo tenha. É claro que quando falamos do lado negativo é comum a toda a humanidade, mas isso para exemplificar, se eu passei uma boa parte da minha vida me comportando como um tirano, como um déspota, obviamente que isso vai fazer parte da minha personalidade. É o que está dizendo aqui. Que o indivíduo avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo as aptidões que lhes jazem inatas. Por exemplo, desculpe, a criação do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto, que você dá a eles, faz parte de experiências que vão enriquecer essas personalidades, né? Eles estão desenvolvendo qualidades que não tinham antes, que você está ajudando. Agora, veja bem, quanto mais evoluído nós formos, mais equilibrados, menos instintivos, menos desequilibrados, mais bons exemplos nós seremos. Nós vamos passar a nossa prole, aos nossos descendentes ou amigos, coisas boas, em termos de comportamento, equilíbrio, ponderação, lucidez, interesse pelo estudo, altruísmo e por aí vai. Está em nossas mãos mudar uma parte do futuro dos nossos conhecidos, como nós também em relação a eles. Então, se você se torna uma pessoa melhor, você dentro da empresa que trabalha, você pode ser uma pessoa construtiva, que espalha, que esparge bons sentimentos, boas ideias que influenciam os seus cômpares a fazer o mesmo. Olha que interessante. Nós, no Livro dos Espíritos, quando fala qual é a finalidade da reencarnação, fala que para umas a reencarnação é uma missão, para uns uma expiação e para todos nós é fazer parte da obra universal, na obra de Deus. Então, quando eu estou melhorando e refletindo isso nos outros, eu estou trabalhando na obra de Deus. Eu estou ajudando a melhorar a sociedade humana. Olha só a nossa responsabilidade. O indivíduo que comete uma barbaridade no meio público, aquilo fica de tal forma impresso na cabeça da pessoa que pode torturá-la diante daquela cena nefanda que ele praticou. Horrível, que marca, que faz doer, que traz lembranças amargas, como na convivência com alguns familiares difíceis também, né? Então, se nós temos essa formação, nós vamos transmitir medo para o nosso meio. À medida que eu melhoro, eu estou transmitindo confiança, convicção na bondade, sentimentos de mais-valia e por aí vai. Olha só, aptidões que jazem inatas, que estão dentro de nós, heranças que são da sua origem divina. A nossa origem é divina, está dentro de nós essa divindade, dentro de nós, porque nós somos a essência, nós somos filho do Criador, de Deus. Então a reencarnação vai propiciando o indivíduo melhorar cada vez mais. Agora você pega uma sociedade como esta, que está em guerra, que a corrupção ganha terreno, sempre ganhou terreno, que tem uma filosofia ou um modelo de comportamento de levar vantagem, de passar por cima dos outros, querer estar sempre na frente das pessoas para atender os seus interesses e dos seus, não é? Então o indivíduo aprende a ser egoísta, maldoso, prepotente, orgulhoso, e é isso que ele vai transmitir aos outros.
No entanto, na perspectiva reencarnatória, este indivíduo que não melhora, ele tem a opção. Olha só, gente, nós temos a opção agora de começar a melhorar, né, com o que estamos aprendendo com o Espiritismo. A melhorar, deixar de fazer coisa errada, falar mal dos outros, começar a fazer o bem, ver as coisas boas da sociedade. Esse trabalho vai renovando a gente. Se nós não aproveitarmos a estadia que temos na Terra para melhorar, com os equipamentos que a Terra oferece para a nossa melhoria, como a cultura, a reencarnação, a família, a própria Terra com os desafios que oferece para o ser humano, a gente não aproveita estes dispositivos evolutivos, vem a expiação. A expiação são dores decorrentes dos males praticados que o indivíduo tem que sanar, né? São os débitos adquiridos com a sociedade. Então, ele adquire débitos, recebe uma prova para tentar melhorar e não melhora, aí vem a expiação. Alguns dizem que nós espíritas somos dramáticos quando fala disso, que só pensa no sofrimento. Não, não é dramático. O Espiritismo fala aquilo que é. Não fica passando a mão na cabeça para fingir que nós podemos fazer o que queremos no planeta, destruindo situações e pessoas, e está tudo bem. Não, não está. Essas pessoas, ou nós que já fizemos isso no passado, eles são responsáveis pelo aquilo que fizeram. E isso que fizeram vai repercutir no processo evolutivo dele através de desorganizações, de carências, doenças, limites, restrições. E quando o indivíduo se apresenta nessa condição, Deus é injusto, a vida é cruel. A gente tem discursos de coitadinhos, de vítimas, como se estivéssemos sendo maltratados pela divindade. E a divindade está dando para nós, concedendo para nós o que há de melhor para a nossa melhoria. E todo esse arcabouço de conhecimentos, de experiências, de técnicas, são subutilizados porque preferimos sentar no sofá e ficar assistindo televisão enquanto o universo está em expansão. Vamos lá. Olha só. A expressão temporária, que é a personalidade, é temporária. Eu hoje aqui, eu sou a personalidade Mário. Essa personalidade tem um tempo definido enquanto está no corpo. Eu sou a personalidade Mário, que também sou influenciado pela individualidade que eu sou, ou seja, pelas experiências anteriores que eu já vivenciei, para refletir na personalidade atual. Muito bem. Digamos que você está numa família assertiva, que gosta de ler, gosta de fazer curso, e na vida passada você foi um preguiçoso que vivia às custas de alguém e não quer de jeito nenhum estudar. Aí você reencarna nessa família atual, que é estudiosa, que procura melhorar a sua cultura, e quando os familiares, os pais dessa criatura, tentam passar isso para ele, a força da cultura, a força da ascensão dos pais sobre ele existe. Ele quer melhorar, ele quer estudar, mas uma força interna impede, entre aspas, desculpa, eu falei aspas, impedem. Por quê? Porque aquilo lá está entranhado na personalidade. Então ele quer ser uma pessoa boa e o lado negativo dele se manifesta com a preguiça, com o medo, com ele se largar na vida, se deixar arrastar. Então, o passado está influenciando no presente e o presente também vai influenciar o futuro. Olha só, a expressão temporária adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade de que se reveste o espírito, a fim de adquirir a destinação que o aguarda. A destinação que nos aguarda é a evolução, graças a Deus. Olha só, a expressão temporária adquirida em cada existência corporal. Por exemplo, nesta existência, a maior parte da minha vida como profissional tem se passado com a psicologia.
Então, nesta vida eu estou adquirindo conhecimento da psicologia que é muito grato para mim, que provavelmente, não sei, eu não tenha tido esses conhecimentos na vida anterior. Ou tive alguma profissão, algum conhecimento próximo da psicologia, como religioso, orientador, seja lá o que for. Essas experiências eu estou adquirindo nessa existência. Na próxima existência, eu posso estar precisando desenvolver características que eu desenvolvi pouco nesta existência. Por exemplo, a característica de ser pai, de cuidar de pessoas, de dar amor, de ajudar, etc. Então, eu posso passar uma boa parte da minha vida, numa vida futura, me dedicando a ajudar a educar os filhos. Ou eu posso querer aprender a administrar uma grande empresa para dar muitos empregos. Então, em cada vida, nós vamos adquirindo experiências diversificadas, em alguns pontos mais fortes do que outros, para nos qualificar, para caracterizar a nossa evolução, para fundamentar a nossa evolução. Então, olha só, adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades. As suas imposições, eu tenho que respeitar regras, eu tenho que trabalhar tantas horas, etc. Necessidade, também fazer o que. Às vezes eu posso optar em fazer coisas do meu prazer, mas tem necessidades que impedem, como cuidar da saúde, cuidar de alguém, etc. Torna-se a personalidade de que se reveste o espírito a fim de atingir a destinação que o aguarda. Todas essas experiências que a gente pode, por conta da ignorância, não dar valor. Que experiências? Você ficar no escritório com um chefe chato, você ficar com um empregado chato, ajudar a família, enfim, essas experiências que parecem pequenas podem ser significativas no cômputo geral da evolução do indivíduo. Ele precisa adquirir aqueles valores para conseguir se relacionar mais, para aprender mais, para doar mais. A primeira, que é a individualidade, tem o sabor da eternidade, enquanto a outra é transitória. Na vida futura você poderá ser pai do seu pai. Hoje você se dá bem com ele ou não? Ou você pode ser filho do seu filho de hoje. Ou você pode ser mulher ou homem. Depende da sua necessidade evolutiva. A individualidade é a somatória das personalidades. Então, digamos que eu tenha 200 existências como uma personalidade na área de humanas, na área do poder. Eu tenho 200 anos de experiências fortes dentro da minha personalidade, que compõem a individualidade, que faz parte da individualidade. Então, a primeira tem o sabor da eternidade, enquanto a outra é tempo transitória. No âmago do ser encontra-se a vida pulsante dentro de nós. A vida pulsante não para, é esse incessante, como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos. O homem, quando atinge a sua maturidade, ele adquire o pensamento contínuo. A partir desse momento que nós adquirimos o pensamento contínuo, obtido também através do desenvolvimento da responsabilidade, o indivíduo não tem mais pensamentos relâmpagos, que nem Emmanuel, me parece que Emmanuel fala no livro dele a respeito dos animais que têm momentos não de lucidez, mas de pensamentos, de reflexos, né? Que está sendo desenvolvida, são impulsos. Nós já estamos na condição contínua, estamos aprimorando cada vez mais as nossas capacidades psíquicas. Então, no âmago do ser encontra-se a vida pulsante e morredora, embora na superfície a aparência, o revestimento quase sempre difere da estrutura que envolve.
Deixa eu ler de novo aqui. No âmago do ser encontra-se a vida pulsante e morredora, embora na superfície a aparência, o revestimento quase sempre difere da estrutura que envolve. Um lado nosso pode estar bem apagado no nosso psiquismo quando nós reencarnamos, né? E pode ser também uma suposta divergência ou disparate entre aquilo que acontece dentro e aquilo que acontece fora. Como personalidade, nós poderemos ser sociáveis, adaptados, olha só, adaptados. Então, por exemplo, com os meus colegas de trabalho aqui, eu posso ser gentil, amistoso, enquanto personalidade, amistoso, amigo, e enquanto individualidade, eu posso ser uma pessoa amarga, destrutiva, dissimulada, fingindo que são meus amigos, mas é uma dissimulação minha. Então, depende do quanto estas vivências anteriores estão refletindo na vida atual ou não, né? Se na última vida eu fui um déspota e eu exerci esse papel durante 60 anos, é claro que isso na vida presente vai ser bastante forte na minha personalidade. Embora eu queira melhorar, por dentro eu sinto um lado amargo, sombrio da minha personalidade. Quer ver onde a gente percebe bem isso? Quando a gente fala de reforma íntima, né? Então o indivíduo começa a trabalhar a sua personalidade para ser uma pessoa dócil, amistosa, cooperativa, sociável. E ao mesmo tempo que ele está praticando essas qualidades, ele sente ódio, raiva, vingança, desejo de fazer o mal. E há uma luta entre o interno e o externo. O externo já aprendeu que precisa fazer o bem, ele já despertou, mas ele ainda tem condicionamentos do homem velho. Os séculos de práticas negativas que ele carrega dentro dele se manifestam, né? Na Gestalt terapia eles falam que sempre que você quer mexer com um lado da personalidade, um positivo ou negativo, a polaridade correspondente se manifesta. Então eu quero ser bom. À medida que eu pratico essa bondade, o meu lado ruim aparece, se opondo. Você não vai conseguir, é difícil, você é ruim, você não consegue, etc. Olha que interessante. Então, não se espante com essas disparidades. Imagina que você tem 100 existências tendo comportamentos negativos. Negativos e compreendendo maldosos, pessimista, chato, prepotente, egoísta e por aí afora. Então, isso exerce uma força na personalidade muito grande. Por outro lado, eu tenho na minha vida atual como personalidade o desejo de ser bom. Eu trabalho para ser bom, mas internamente eu me sinto ruim. E algumas pessoas dizem que elas parecem mais uma farsa do que outra coisa, porque ela está sendo gentil numa área social, mas por dentro ela está maldizendo aquela pessoa que ela está ajudando. Isso faz parte da busca do equilíbrio. Temos que fazer mais bem para preponderar essas qualidades dentro da personalidade. A individualidade resulta da soma das conquistas, olha só, soma das conquistas, através do êxito como do insucesso logrados ao largo das lutas que lhe são impostas. O Militão Pacheco, sempre falo dele aqui, ele fala dos valores enciclopédicos que carregamos em nós. Nós já tivemos encarnados em todas as etnias, em todas as culturas, em todas as posições, em todas as experiências que o planeta oferece. Esse patrimônio está dentro de nós. Então está aqui, olha, a individualidade resulta da soma das conquistas. E quanto mais conquistarmos, melhor vamos ficando.
Você quer ser uma pessoa lúcida, contente, alegre, confiante, melhorar o seu astral, melhorar a sua condição? Trabalha, se mexa, se torna uma pessoa melhor, se enfrente. Se tornar melhor não é esconder os defeitos, é enfrentar os defeitos e é reconhecer as qualidades também. A personalidade varia conforme a ocasião e as circunstâncias, os interesses e as ambições. Esta passa enquanto aquela permanece. A personalidade passa e a individualidade permanece. Então, olha só. A personalidade varia conforme a ocasião e as circunstâncias, os interesses e as ambições. Aqui nós trazemos uma reflexão importante com relação ao ambiente, que a psicologia comportamental trabalha muito bem esta questão do quanto o meio nos influencia, né? Então, se você de repente está viciado ou arrastado a ficar em ambientes danosos, você vai se machucar. Isso vai refletir no seu corpo, nas suas energias, no perispírito, nas emoções, nas ideias, nas amizades que você vai trazer. Ora, é óbvio, se você está num jardim todo florido, todo perfumado, você vai sentir uma alegria, um bem-estar, um encorajamento muito gostoso. Agora, se em vez de um jardim você vai por num bairro onde só tem empresas que soltam fumaça e você senta num banco dessa praça, você vai sentir o quê? Dor de cabeça, mal-estar, sentimentos negativos, desesperança, porque o ambiente é pestífero, ele é doente, ele faz a pessoa ficar doente também. Então, nós temos que escolher os ambientes que nós vamos ou ficamos. Às vezes nós queremos agradar alguém e vamos num ambiente que pode colocar nossa vida em risco. Você já pensou quanto vale a sua vida? Quanto custa para você reencarnar e adquirir todas as experiências que você tem? Quanto tempo você vai gastar para se recompor novamente? Então, não estrague o seu corpo, não maltrate ele. Porque você vai sair do corpo, o corpo vai se decompor, mas o perispírito fica, que é o corpo do espírito. E o corpo do espírito retrata como o corpo estava. Se você danificou o corpo, você vai ter um corpo espiritual danificado, que vai ter que se recompor. E quanto tempo vai demorar para se recompor? 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos? Quanto tempo você vai perder? Máscara, forma de aparecer, a personalidade se adquire sem transformação substancial profunda, sem transformação substancial profunda, ocultando na maioria das vezes o que se é, o que se pensa, o que se aspira. Isso por causa das máscaras sociais ou dos papéis sociais. Nós procuramos nos adaptar e na sociedade do disfarce, da dissimulação, nós escondemos quem somos, até para as pessoas mais próximas, por causa do aprendizado social, onde nós aprendemos a conversar coisas furadas que não têm nenhum sentido, que não têm valor, que não faz crescer. A gente troca ideias para falar quem tem mais poder, quem tem mais prestígio, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem tem mais, quem tem menos. Essas são as nossas conversas. Então, dificilmente a gente conversa alguma coisa construtiva onde o indivíduo possa se melhorar. Para que haja uma transformação profunda da personalidade. Então, eu sou sociável? Eu consigo me aproximar das pessoas? Eu gosto de mim mesmo? Eu sou positivo na conversa com os outros? Sou negativo? Eu gosto de passar a perna nos outros? Eu gosto de ter amizades? Eu gosto de estudar ou não gosto de estudar? Tudo isso são ingredientes para a melhoria do espírito. Melhorar, adquirir valores, qualidades para se tornar cada vez melhor.
Veja bem, eu estou falando isso, não quer dizer que eu pratico tudo isso. Eu estudo tudo isso. Eu quero aprender a praticar tudo isso e estou treinando, como você. Porque algumas pessoas têm a ideia mágica de que, ao tomar contato com a ideia, ela já muda no estalar de dedo. Não, às vezes você pode mudar em 1 ano, 10 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, depende de você. Eu sempre falo do caso Sabino, do livro de André Luiz, Ação e Reação. Tem um espírito lá que reencarna há 1000 anos fazendo as mesmas besteiras. As mesmas besteiras. Ele teve que entrar num processo expiatório para parar de fazer coisa errada e poder progredir. 1000 anos retardando a evolução dele. Gente, nós estamos achando que nós estamos no paraíso, que a gente não precisa se esforçar porque aqui está bom. Nós não temos ideia de beleza, de amor, de alegria, de vida que a vida superior proporciona. Todos os nossos prazeres da Terra são fagulhas diante das belezas do universo. Aliás, lendo Leon Denis, a gente tem uma visão gostosa do universo, né, da vida. Legítima a individualidade se aprimora, qual diamante que fulge ao atrito abençoado do cinzel. A individualidade se aprimora. Se eu quero ser mais inteligente, mais solidário, eu vou aprimorando cada vez mais. E olha só, as pessoas que já começaram a fazer o bem, que já acordaram, elas já estão treinando melhorias pessoais. O indivíduo que vai toda semana numa assistência social que ela dá aos outros, por exemplo, o Centro Espírita sempre tem trabalho social para ajudar os necessitados. Se você vai toda semana lá, ou se você vai toda semana dar passe, toda semana fazer entrevista fraterna, trabalhar nas áreas da casa ou do seu bairro ou de uma instituição, você já está treinando fazer o bem. Nós já estamos deixando de ser egoístas, de pensar só em nós, e estamos pensando no outro e fazendo alguma coisa boa. Deixa eu ver se a Thaís tem alguma... olha, uma pessoa ligou para nós, ela não deixou o nome. Ela está com um sobrinho passando por uns problemas e eu peço a ela que tenha paciência, que hoje mesmo eu falo com você fora do programa, porque o tempo aqui é muito limitado. Você deixando seu telefone, parece que deixou sim, com a Cleonice, e à tarde nós falamos com você, ok? Tenha calma. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Isaura de São Paulo, bom dia. Por favor, me ajudem. Essa daqui é uma que eu vou atender depois. Edson Giraldelli. Bom dia, Marimás, e a todos assistindo de Santo André. Um abraço para você, Sueli Preto, também ligada conosco, de Guarulhos. Guto BR, é isso. Bom dia a todos, bom dia de Santos. Mari Silva, bom dia. Isabelle, gratidão pelos ensinamentos. Alberto Moraes, todos nós temos um pouco de espírita? Como assim? Paulo Domingos B. Nath. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião, um corpo de conhecimentos que o indivíduo opta em estudar, né? Não é uma coisa que faz parte da constituição do ser. Agora, nós temos conhecimentos, quem não conhece o Espiritismo, conhece muitas coisas que o Espiritismo estuda ao longo da história, principalmente a história da religião. Bom, e aí, dá para entender a diferença entre individualidade e personalidade?
nós nos tornando uma personalidade melhor, nós melhoramos como individualidade. A individualidade resulta da soma das conquistas através do êxito como do insucesso. Já falamos mais adiante. A personalidade extravasa, formaliza, apresenta. A individualidade aprimora, realiza, afirma. À medida que o ser evolui, mergulha no mundo íntimo, introspectivamente, desenvolvendo os valores que dormem em embrião e se agigantam. Como diz Allan Kardec, que nós somos seres perfectíveis, que estamos no processo de aperfeiçoamento, como diz aqui, à medida que o ser evolui, mergulha cada vez mais dentro de si e desenvolve os valores que estão em germes. Somos perfectíveis por quê? Porque somos centelhas divinas. Essa centelha divina está se desenvolvendo, está se desdobrando, está se manifestando, né? Com as experiências. As experiências que nós temos faz com que nós usemos as nossas capacidades, os talentos, para os enfrentamentos da vida. E isso vai se abrindo cada vez mais, o indivíduo vai se tornando mais lúcido, mais senhor de si mesmo, vai tendo mais contato consigo mesmo, como diz aqui, esse mergulho dentro dele mesmo, né? Esse mergulho onde nós vamos pensar sobre a nossa condição evolutiva. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas preferências, as minhas dificuldades? O que preciso mexer mais, o que preciso mexer menos? Se nós nos comportássemos como alunos numa escola, seria mais fácil, porque na escola você é obrigado a tomar conta das lições que você recebe, senão você não guarda nada. Você entrar na sala de aula e não escutar o professor, não fazer anotações, você não sai do lugar. Se nós tivéssemos uma postura de estudantes de nós mesmos, né, de fazer autopesquisa, como que é a minha personalidade? Quais são as minhas tendências? O que eu gosto, o que eu não gosto? O que é ruim, o que é bom? E a gente fazendo essa introspecção, nós vamos mergulhar dentro de nós e trabalhar essas questões, né? Melhorar. E não fixar a personalidade num estado congelado, como se ela fosse sempre aquilo lá. Eu sou uma pessoa difícil de convivência. Eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. Nós estamos em mudança incessante, graças a Deus. À medida que o ser evolui, mergulha no mundo íntimo, introspectivamente, desenvolvendo os valores que dormem em embrião e se agigantam. O exterior desgasta-se e desaparece. O interior esplende e agiganta-se. Bom, com a idade e o tempo passando, nós vamos decaindo, nós vamos enfraquecendo o corpo, às vezes as emoções, as ideias vão passando por mudanças temporárias, porque a hora que a gente sai do corpo, a gente recobra a nossa lucidez, as nossas capacidades, dependendo do estado do indivíduo desencarnar, obviamente. Olha só, ou seja, faz a tua indagação à vida em torno da tua destinação. Qual é o meu destino? Para onde estou caminhando? Estou caminhando ou não? Quem és hoje e o que pretende alcançar? São questões que nós devemos fazer para nós. Bom, nosso tempo acabou. Agradeço a todos que estiveram ligados conosco. O livro que lemos é Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles, e psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, que mandamos boas vibrações para que ele se recupere, que os benfeitores estejam com ele e ele fique cada vez mais fortalecido. Um beijo a todos e até o próximo programa. Até mais. Você acompanhou Desafios
e soluções. Você acompanha a partir de agora